Olá, economistas, professores de economia, bacharéis, estudantes, todos aqueles que nos assistem no canal YouTube TV Economista. Continuando com a série Economista, o profissional do século XXI, eu queria lhes falar um pouquinho sobre um fenômeno que avançou muito no começo deste século XXI, que é a crise migratória e o mundo do trabalho, atreladas as duas coisas, né? O que nós sempre vimos, especialmente no final do século XIX e XX, para o Brasil, para a América de um modo geral, né? O que nós vimos foi uma migração de pessoas vindas da Europa que não cabiam as pessoas na Europa, não tinha emprego, não tinha recursos para manter, e muitas pessoas vieram para a América. Para todos os países da América, o Brasil recebeu um número muito grande de imigrantes de diversas nacionalidades, hoje todos muito mais do que integrados, todos eles e seus descendentes colaborando para a construção do Brasil, para a construção da economia brasileira. Eu sou também filho de dois imigrantes, meu pai e minha mãe, e todos eles contribuíram de alguma forma, digamos assim, um pouco voluntariamente. Não que a sua saída tenha sido voluntária, porque eles talvez preferissem ficar nos seus países, mas vieram. Agora, nós temos uma desregulação completa no mundo hoje com relação às migrações. Um primeiro passo que a gente poderia dizer positivo são as migrações por perspectivas positivas de trabalho. Então, muitos brasileiros foram para o exterior imaginando que em alguns países o mercado de trabalho, as oportunidades são maiores. Nós mesmos, Conselho de Economia, Conselho Federal de Economia, coadjuvado pelos Corecons, estamos assinando um convênio com a Ordem dos Economistas de Portugal, que faz às vezes do Conselho Federal de Economia em Portugal, para qualificar os economistas brasileiros no trabalho em Portugal e o mesmo contrário, os economistas portugueses poderem trabalhar como economistas no Brasil. Esse fluxo de pessoas mais especializadas é de ida e de vinda. Algumas pessoas vieram para cá. Mas o que mais preocupa são essas migrações sem planejamento, forçadas mesmo por questões políticas, por questões de fome, por questões de doença, de guerra que nós estamos vendo. Todos os dias nós ouvimos, lemos na internet, escutamos no rádio, vemos na televisão informações de levas de pessoas que são obrigadas a sair dos seus países, irem para outros países, e algumas vindo para o Brasil. Nós temos enormes colônias em São Paulo, praticamente, de pessoas que foram sendo expulsas das suas terras, como haitianos, como pessoas de outros países que não têm condições de sustentar. Ao mesmo tempo, há sempre um medo de que essas pessoas tomem postos de trabalho de brasileiros e, por sua vez, o contrário, na Europa também há várias restrições a trabalhadores que não sejam europeus. E o papel do economista nisso? Bem, antes de tudo, o economista é um ser humano. E como ser humano, ele precisa entender que todas as pessoas são iguais, sejam brasileiros, não sejam brasileiros, sejam europeus ou não sejam europeus. Essa é a perspectiva. Veja, disse um prêmio Nobel de Economia, talvez o mais importante economista vivo hoje, do ponto de vista social, alguns outros economistas do ponto de vista financeiro, mas ele no âmbito social muito difícil de ser superado, é o economista indiano radicado no Reino Unido, chamado Amartya Sen. Ele disse recentemente: as pessoas são o mais importante no mundo, a economia é secundária, ou seja, a economia deve adaptar-se à necessidade das pessoas, não o contrário.
as pessoas adaptar-se às necessidades da economia. Então, pensando assim, trabalho existe? Existe. Dá para todos? Bem, nós temos que pensar como é que vai ser o trabalho de todas as pessoas, as qualificações necessárias e o modo de sustento das pessoas. Evidentemente que, especialmente os mais jovens, têm que trabalhar, porque essa é a função e a capacidade física que eles têm. Os mais idosos podem até, se for digna a sua aposentadoria, depender unicamente da aposentadoria. Eles serão consumidores, como em muitos lugares do Brasil, todo mundo sabe que há cidades inteiras sustentadas por aposentados, por pessoas que ganham um pouquinho, um salário mínimo, mas a maior renda do município. E todo o comércio, todos os serviços são sustentados por essas pessoas. A migração desorganiza um pouco isso, porque traz pessoas em levas, normalmente, sem dar a perspectiva do trabalho. Então, qual é o grande campo do economista? Políticas públicas de trabalho, de renda, de acumulação de riqueza, para empresas, para associações de empresas, para governos, que o economista possa participar. E mesmo instituições de terceiro setor. Há financiamentos para essa natureza, vindas da Europa, vindas dos Estados Unidos, exatamente para pensar na ocupação das diversas populações que estão fugindo dos seus países por falta de perspectivas. O que eu quero dizer é que essa crise é muito grave, mas o economista pode encontrar uma oportunidade de sobrevivência digna e de muito serviço à humanidade. É enorme a contribuição que o economista pode dar para a organização do mercado de trabalho. Aliás, a organização do mercado de trabalho é específico do economista. Está na lei, dizendo que o economista deve contribuir na organização do trabalho. Vamos fazer isso. Essa é a ideia. Obrigado.